A paz do Senhor, Gismar Pimentel é o meu nome, pregador do Evangelho, líder da juventude da Associação AMI, ou Associação de Mulheres Intercessoras de Angola. A paz, bem-vindo à nossa casa de emissão. Amém, amém. Grato sou pelo Recebemos-te convite. com dupla honra. Estamos a fazer a abertura ou a estreia do nosso podcast, programa criado pelo Departamento da Juventude desta organização, e hoje recebemos o líder Josimar Pimentel para então abordar sobre a importância da intercessão para o corpo de Cristo e as nações. Líder Josimar Pimentel, diga-nos, quando falamos de intercessão, o que é que certamente devemos aprender quanto a este capítulo que pensamos ser imprescindível para o corpo de Cristo? Bom. Quando falamos de intercessão, primariamente, intercessão é o ato de intervir. Também é o ato de interceder por alguém. Quando nós somos chamados no contexto bíblico para interceder, é quando nós vamos buscar a Deus não em nosso favor, mas em favor da vida de outrem, em favor de uma outra pessoa, uma outra cidade ou uma situação que alguém esteja a viver. Então, resumidamente, esta é a intercessão. Ficou aqui então esta introdução, né, quanto à intercessão, mas gostaríamos de ouvir, enquanto líder do Departamento da Juventude, o que é que se pode, na verdade, dizer deste departamento quando se vai falar de encontros, por exemplo? Sente-se que hoje por hoje a intercessão é um capítulo mais aberto. Hoje as pessoas já têm uma autonomia, já têm um conhecimento. Cada um pode interceder por alguém? Ou existem etapas para que nos possamos tornar intercessores? Hoje todos querem orar, hoje todos querem abrir igrejas, hoje todos querem fazer a imposição de mão. O que é que se pode dizer sobre isso? Vamos lá. A princípio, todos somos chamados para interceder. Todos somos chamados para interceder. Mas não somos todos que podemos interceder. Porque para interceder, você primeiro tem que ser conhecido pelaquela pessoa na qual você vai fazer a intercessão. Você não pode interceder por alguém diante de Deus sem esse mesmo Deus te conhecer primeiro, né? É muito difícil você ter êxito na intercessão se o Deus na qual você vai fazer a intercessão não te conhece. É muito difícil. Então, primariamente, para alguém interceder por alguém, deve primeiro ser conhecido por esse Deus ou fazer-se conhecer por este Deus. Como é que deve-se fazer para que possamos ser conhecidos por Deus? Falou então de nos apresentarmos a Deus, termos um reconhecimento. Certo. Se nós irmos para João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia está a dizer que todos que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus é Deus que conhece todos os seus filhos. Então, para Deus conhecer alguém ou para alguém ser conhecido por Deus, inicialmente é isso, tornar-se filho de Deus. Agora, como tornar-se filho de Deus? É simples, porque, né, volto antes a tocar nesse ponto da questão dos filhos de Deus, né, antes de como tornar-se filho de Deus. Filhos de Deus, porque se nós olharmos na linguagem bíblica, nós vamos ver primeiro Deus como Criador. Deus em Gênesis é Deus Criador, mas nós vamos ver também Jesus a nos apresentar não apenas um Deus Criador, mas um Deus também que é Pai. Mas é Pai de quem? É Pai dos seus filhos. Outros podem falar Pai de toda a criação, e a Bíblia também apresenta Deus como Pai dos Espíritos. Mas inicialmente, nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo, porque Cristo é o primogênito de toda a criação. É o primogênito. Então, biblicamente nós temos criaturas de Deus e temos os filhos de Deus. Criaturas somos todos, mas filhos não somos todos. Não sei se lhe faço entender. Não, fez sim. Somos criaturas todos porque somos feitos por Deus. Ou seja, o Deus Pai é o nosso Criador e nós somos criaturas deles. Agora, filhos de Deus não somos todos por quê? Porque para ser filho de Deus é necessário que nós venhamos a receber Jesus como Senhor e Salvador.
Muitos recebem outros deuses como seu Senhor e Salvador. Outros até cantam mesmo. Vejo alguns cantores a falarem: eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus. A questão é: você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você tem Jesus como Senhor e Salvador? Você é praticante da palavra? Você vive de acordo com a palavra? Ou você vive de acordo com os teus próprios preceitos, as tuas próprias vontades? Então, respondendo essas questões, cada um de nós pode depois perceber se realmente é filho de Deus ou é apenas criatura de Deus. Porque criatura somos todos, filhos não. Todos somos criaturas de Deus, todos somos criaturas de um Deus criador. Quer aceitemos ou não, somos todos. Podes até dizer que você é não sei o que, podes até falar de ancestralidade, mas no final de tudo somos todos criaturas de Deus. Ponto. E para ser, infelizmente não somos todos filhos de Deus, porque a única forma de nos tornarmos filhos de Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Cristo Jesus é o único capaz de nos dar esse poder, porque ele disse: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Boa, então, líder Josimar Pimentel, a minha é também conhecida por ter uma base viva, uma base de avivamento, uma base de oração, visto que é um grupo ou uma associação de oração. Pois aqui uma questão, né? O que realmente significa interceder pelo corpo de Cristo, e talvez ainda haja uma certa dúvida para esclarecer. Sim. E a intercessão é um dever de todos ou apenas de alguns chamados para este ministério? Certo. A Bíblia, quando fala no livro de 1 Tessalonicenses, a Bíblia fala orai sem cessar. E quando falamos de oração, estamos a falar dos discípulos de Jesus. Somos todos a nos tornar discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Jesus, certa vez, os seus discípulos disseram a Jesus: ensina-nos a orar. Então, primeiro ponto, oração se aprende, não é? Quem não sabe orar pode procurar aprender a orar. Como é que se aprende então? Sim, inicialmente você aprende com alguém mais experiente na matéria, mas você também pode aprender segundo aquilo que foi o modelo deixado por Jesus, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então você vê aí Jesus a falar com o Pai, a falar também que Ele é santo. Então tem uma série de coisas que, como não é o propósito, né, para não nos levar muito tempo, né, tem a oração modelo, Pai Nosso. Então, todos podemos aprender a orar. Então, como ia dizendo, os discípulos perguntaram a Jesus, ou disseram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus disse: vós orareis assim. Quer dizer que Jesus estava a olhar para eles e dizia assim: se outras pessoas oram de outro modo, isso são outras pessoas. Vós orareis deste modo. Pai Nosso que estás no céu. Perguntava se é um chamado para alguns. Sim, perdão até. Deixa-me só então concluir, por favor. Então, a oração, Jesus disse que ensinou quem? Aos seus discípulos. Discípulos de Jesus quem são? Os seguidores de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que seguem Jesus. Então, que decidiram tornar-se a partir do momento que você se torna filho de Deus, você se torna também um seguidor desse próprio Cristo Jesus. Ponto. Então, aqueles que decidem seguir a Jesus também são chamados a orar. Também são convocados a orar. Então, a oração é para todos, porque a oração é o meio que nós temos para falar com Deus. Há até uma definição muito conhecida por muitos de nós, né? Para quem esteve na escola bíblica dominical, quem passou, que é a oração é falar com Deus. Uma definição muito simples. Que é o telefone dos céus, né? Uma definição muito simples, mas também muito clara. Né? Clara e objetiva. Oração é falar com Deus. Pese embora a oração não é um monólogo e sim um diálogo, mas a oração é falar com Deus. Então, somos todos chamados a orar, independentemente de sermos de cargos, de posições eclesiásticas, todos somos chamados a orar. Desde o pastor, aos obreiros, aos diáconos, aos presbíteros, aos bispos, todo o corpo de Cristo em si é chamado para orar, ao povo, todo mundo. Boa. É interessante essa nossa conversa, né, que estamos aqui a ter. E Amém. sabemos que a minha é
não é uma organização limitada. É uma organização que se estende a outros fóruns, a outras dimensões, a outros continentes. Tá? Gostaríamos de ouvir como é que está o despertar da juventude quando o assunto é a intercessão. Podemos dizer que hoje temos uma juventude forte em oração, Ou voltada para a oração. ou podemos ter uma juventude que está a despertar. A MIA, ela tem esse papel, porque nós somos fundamentalmente uma associação intercessora, né? Somos mundialmente conhecida por Wailing Woman Worldwide, né? Em português? Mulheres que lamentam pelo mundo. Ok. Isso. Mas aqui em Angola nós temos o nome de AMIA. E bem no nome nós temos também lá a intercessão. Então, a MIA é uma associação de oração mesmo. A oração é algo que não falta na MIA. Então, nós somos chamados também para despertar uma geração para a oração. Uma geração para a busca, para a intimidade, mas principalmente para a intercessão. Nós somos chamados para orar por igrejas e nações. E tu questionaste-me como está o despertar. É isso? Ou como da juventude? Infelizmente, né, não falando apenas da MIA, mas generalizando já, infelizmente a intercessão é dos campos mais negligenciado dentro da igreja. Nós vamos ver que há muitas associações de evangelismo, de atividades, mas poucas associações voltadas para a oração, né? E se nós olharmos para as igrejas, vamos ver que os cultos, geralmente, onde o propósito é orar e aprender, são os cultos geralmente mais vazios, né? Quando se fala de orar, mas sem falar, não, vamos quebrar isso, vamos quebrar aquilo. Quando o propósito é orar, interceder por igrejas e nações, vigiar, você vai ver que são os cultos geralmente mais vazios. São os cultos de ensino e são os cultos de intercessão. Mas Quando os cultos voltados à prosperidade, sim, milagres, as profecias, né? Infelizmente é isso, né? A igreja está mais voltada para isso. Pese embora não é, como é que eu posso dizer, não é pecado falar sobre prosperidade, não é pecado falar, perdão, né? Alguns se calhar vão falar sobre teologia da prosperidade. Como é que eu entendo essa questão da prosperidade em si? Tudo que está na Bíblia deve ser pregado inicialmente, e a Bíblia também fala a respeito de prosperidade. Então, como filhos de Deus, devemos pregar isso. Mas há um ATT aí. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o centro é Jesus Cristo. Então, se nós falamos de prosperidade, nós temos que mostrar Cristo. Não, mostrar Cristo na nossa pregação. Se falamos de prosperidade, se pregamos sobre prosperidade, se pregamos sobre avanço, e Cristo não é evidenciado nesta pregação, devemos torná-la anátema, porque é um outro evangelho. Então, tudo que a Bíblia nos apresenta deve ser pregado. Todos os temas devem ser pregados, mas Cristo deve estar em todos os temas e deve ser o tema central de todos os temas. E inicialmente podemos dizer que há uma juventude que está a ser despertada, não só pela MIA, né? Porque há igrejas que também fazem trabalhos excelentes nesta área, que é interceder, orar, levantar jovens para a oração. Há muitos homens de Deus, não vou aqui só citar nomes, mas há muitos homens de Deus que têm levantado jovens para orarem a Deus, não orar só, perdão, na brincadeira, mas orar com seriedade, né? Buscar a Deus. Mas é um campo ainda, vamos dizer, que está em aberto e que carece de mais pessoas, né? Mais pessoas que se dediquem para a oração. Homem de Deus, a juventude é o combustível do futuro da igreja. Se não orarmos agora, talvez não haja força espiritual para o amanhã. A intercessão é o coração pulsante do corpo de Cristo. Fale-nos um pouquinho, enquanto geração, como podemos resgatar o fogo da oração e entender que interceder também é servir. Inicialmente vamos resgatar começando. Vamos resgatar o fogo da oração começando.
É necessário que se comece campanhas de oração. É necessário que se comece programas de oração. É necessário que se comece cultos voltados também à oração. Então, é necessário também que se ensine a respeito da oração. É necessário que se ensine também a orar. Então, nós vamos resgatar o fogo começando. Inicialmente é isso, nós vamos resgatar o fogo começando. Porque se não começarmos, não temos como resgatar. Quando fala de campanhas de oração, por exemplo, como é que seria um culto de oração? Um culto voltado para a oração, no caso, né? É um culto que os membros seriam chamados à igreja, né? O pastor ou o padre, né? Chamaria os membros da igreja, instruiria os membros a respeito da oração, né? Sua importância e como fazê-lo, e com bases bíblicas, obviamente, e depois, né? Digamos que exercitaria com o povo, né, momentos de oração, e também, no final de tudo, recomendaria aos membros a não ficarem por ali, a orarem também em suas casas, fazerem cultos de oração com as suas famílias, e não só, mas a princípio é isso. Boa. Surge mais uma pergunta e acredito que para descontrair vamos procurar responder a esta. Muitas das vezes encontramos igrejas cheias de músicos e pregadores, porém com poucos intercessores. O que está a faltar nas nossas igrejas para reacender o espírito da intercessão? O grupo dos intercessores dentro de uma igreja é um grupo-chave. Dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, o primeiro intercessor é o pastor. O primeiro e o maior intercessor é o pastor. Estar preparado. Não, o intercessor mesmo, aquele que deve se levantar para orar. Primeiro é o pastor. Depois do pastor, né, pode ser um grupo específico ou grupo dos obreiros, que são intercessores. Mas há algumas igrejas que têm grupos específicos para intercessão, né? Independentemente de como esteja organizada a igreja, mas depois, né, do pastor como intercessor, temos um grupo ou temos os obreiros como intercessores. Este não é um grupo que deve ser aberto para qualquer pessoa, porque nem todo mundo está preparado para lá estar. Nem todo mundo está preparado para as lutas que esse mesmo grupo vai enfrentar. Nem todo mundo está capacitado para enfrentar as batalhas que esse grupo vai enfrentar. Quando nós estamos na intercessão, nós lidamos diretamente com espiritualidade, questões ligadas à espiritualidade. Nós lidamos diretamente com espíritos. Nós lidamos diretamente com ataques das trevas. Então, a primeira defesa de uma igreja, né, falando na oração, voltando-se na oração para aqueles que oram, é o pastor. É o primeiro que vai interceder e lutar as lutas que Satanás levantar contra aquela mesma igreja, ou paróquia, ou associação, ou grupo. Mas a seguir está o grupo. Se esse grupo não estiver devidamente constituído por pessoas que verdadeiramente oram e buscam a Deus em espírito e em verdade, a igreja está em risco. A igreja está em risco. Por quê? Porque se nós olharmos o livro de João capítulo 4, versículo 1, onde está a dizer: quando o Senhor, nesse caso está a falar a respeito de Jesus, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o ponto é, quem são as pessoas que informaram aos fariseus que Jesus batizava mais discípulos do que João? Essa pessoa que foi até os fariseus, ele deu informações minuciosas, deu informações precisas. Eles chegaram lá, primeira informação que ele passou. Primeiro, Jesus batiza, os discípulos de Jesus estão a batizar, João Batista também está a batizar. Essa é a primeira informação que ele trouxe. Segundo, ele chega e diz com precisão que Jesus está a batizar ou está a fazer mais discípulos do que João Batista. Nota esses pontos. Como é que essa pessoa conseguiu se aperceber de todos esses dados e levar até os fariseus? Só pode ser um infiltrado. Então, nas igrejas, infelizmente,
Nós temos pessoas das trevas que vão para a igreja e que se infiltram no nosso meio, com a intenção de fazer o quê? Recolher informações. Porque essa pessoa que foi informar aos fariseus sobre Jesus estar a batizar, a fazer mais discípulos do que João, era na verdade uma pessoa que se infiltrou no meio das pessoas, dos intercessores ainda não, das pessoas que estavam aí para ver Jesus ou para ser batizados por Jesus, com a intenção de recolher informações a respeito de tudo o que estava a suceder aí e levar aos fariseus. Isso é o que faz um espião, isso é o que faz um infiltrado. O que é que ele faz? Ele entra no meio da igreja, se infiltra no meio da igreja, começa a colher informações da igreja e leva até os fariseus. Mas agora, se há um grupo aonde deve-se evitar ao máximo a existência de infiltrados, é no grupo dos intercessores. Então os intercessores têm um papel fundamental no crescimento. Eles têm um papel fundamental no crescimento da igreja, no desenvolvimento da igreja, no mantimento da atmosfera espiritual que paira sobre uma determinada igreja. Por isso é que é o grupo que não pode de maneira alguma ter infiltrados. Há alguns grupos que não podem ter infiltrados de maneira alguma. Você não pode ter infiltrados nos intercessores, você não pode ter infiltrados na banda, nos levitas, não pode. Por isso é que eu defendo que... Na banda não, por quê? Na banda não, porque nós olhamos para Eliseu. Eliseu certa vez, né, foi contactado para falar a respeito do Senhor, né? Então Eliseu disse, tragam-me o tangedor e depois profetizarei. Então quando trouxeram o tangedor, ele começou a tocar. E à medida que ele tocava, Eliseu depois começou a profetizar. Então, nós entendemos que música, infelizmente, né, isso se calhar outras pessoas podem discordar de mim, mas é normal. Mas eu entendo que música atrai espírito. Ponto final. É um departamento-chave. É um departamento-chave. Música atrai espírito. O som atrai espírito. Aquilo que você canta atrai um espírito. Então, quando você está a cantar, quando você está a adorar, você está a atrair também o Espírito de Deus. Nota que há muitas coisas que Deus fala. Se há algo que Deus procura na Bíblia, que Deus está a procurar, é de verdadeiros adoradores, aqueles que o vão adorar em espírito e em verdade. Embora pode ser adorado de várias maneiras, mas os levitas, os salmistas, né, os levitas, como alguns são, como são tratados também, os músicos, eles adoram a Deus por meio da palavra de Deus cantada. Estás a ver? E se nós olharmos na Bíblia, os sacerdotes não podiam andar de qualquer maneira, os levitas não podiam andar de qualquer maneira, os que trabalhavam no templo. Vamos olhar para Eli, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Por que que Deus matou Eli, matou os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Por causa da forma como Ofni e Finéias andavam. Então, aqueles que trabalham no altar, aqueles que trabalham no templo, no tabernáculo, não podem andar de qualquer maneira. Por isso é que você não pode ter um músico que aqui hoje está a cantar, né, cantar músicas para Deus, e amanhã está a cantar músicas para outra pessoa qualquer. Não. Você não pode ter na igreja alguém que está a tocar e está a adorar ao Senhor por intermédio do Senhor. Porque nós analisarmos, é só nós. Check the Bible. Analisa a Bíblia. Se nós pegarmos, por exemplo, Salmos 150. Vou pegar o 3 e depois pego ele diz: louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o saltério e a harpa. O último versículo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Então, é assim que a Bíblia diz. Então, ele está a dizer o quê? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas aqui no versículo 3, 4 e 5, você nota que ele começa a dizer assim: louvai-o com. Louvai-o com. Depois ele fala um instrumento. Louvai-o com. Depois ele fala um instrumento. Quer dizer que quem louva não é um instrumento, mas a pessoa que toca o instrumento. Por isso é que ele vai dizer louvai-o com. Quer dizer, é a pessoa, o instrumentista, que está a louvar com o instrumento. Não é o instrumento que está a louvar. Qual é o problema hoje na igreja? É que os pastores estão mais preocupados com o som do instrumento do que com a pessoa que toca o instrumento.
A Bíblia está a dizer, louvai-o com. Quer dizer, a pessoa que toca o instrumento é mais importante do que o instrumento que está a ser tocado. Há uma Então, despreocupação quanto aos levitas hoje nas igrejas. isso, infelizmente. Então, no final de tudo, o que é que tem que acontecer? O pastor tem que cuidar mais do levita, daquele que toca o instrumento. Não pode ser qualquer pessoa, por mais que tenha habilidade. Não pode ser qualquer pessoa. Então, tem que cuidar mais daquele que toca o instrumento do que o instrumento. Tem que se preocupar mais com aquele que toca o instrumento do que com o instrumento. Porque se você vê, não, esse aqui toca bem, toca os melhores acordes, toca mais rápido, toca mais isso, esse me agrada. Você está preocupado com o som do instrumento. Não, com a qualidade. Mas agora, como é que está a vida dessa pessoa? Que toca um instrumento. Como é que está a vida dessa pessoa? Chegamos a não saber como é que está a Sim, por vezes, até por vezes, até por vezes o problema não é não saber, é não se importar. Okay. Por vezes é olhar para como ele está a andar e ignorar, não, porque o mais importante é ele depois na igreja, estás a ver? Falou muito da intercessão, falou muito da importância que se deve ter para que não haja infiltrados, para que todos estejam ali organizados a fazer o trabalho. Mas a preparação, qual é a preparação? Será que as igrejas hoje preparam os intercessores? Será que há um cuidado que se dá? Olha, como bem Cristo disse, né? Ele disse, vós orareis assim. Os discípulos falaram a Jesus anteriormente, né? Jesus ensina-nos a orar. Você nota que Jesus primeiro não delegou João Batista para ensinar os seus discípulos a orar. Ele mesmo decidiu ensinar os seus discípulos. Então o primeiro ponto é esse. Há uma preparação, sim. E todo pastor, todo líder deve ser capaz de preparar aqueles na qual ele está a cuidar. Obviamente que nós não somos detentores de todo o conhecimento, não somos detentores de todo o conhecimento, mas devemos ter algum conhecimento. Podemos não ter todo, mas devemos ter algum conhecimento. Ou seja, você deve ser capaz de, pelo menos, ser capaz de iniciar, né, um ensino. Por mais que depois você venha chamar outra pessoa para dar sequência ou aprofundar mais, mas você deve ser capaz de, pelo menos, iniciar esse mesmo ensino. Então, deve haver sim uma preparação. Do próprio líder? O líder primeiro já tem que estar preparado. Okay. Segundo, os liderandos devem ser preparados sim para poderem, né, dar resposta ou poderem estar nesta área de intercessão. Boa. Ficou aqui esta nota interessante de que a preparação é certamente um dos pontos que se deve ter para que a igreja possa apresentar resultados saudáveis. E preocupar-se com mais do que os instrumentos. Ficou aqui essa máxima? Sim, mas agora, ainda nesse ponto, perdão, né, tal como falávamos a respeito dos intercessores e igreja. Okay. Todo pastor também deve entender que todo membro é um futuro intercessor. Todo membro é um futuro intercessor. O pastor é o maior intercessor, sim. O pastor dentro da igreja tem um grupo de intercessores, sim. Mas todo membro é um futuro. Todo membro que se converte hoje é um futuro intercessor. Então, todo membro deve ser formado, deve ser capacitado para interceder. Todo membro. Porque a intercessão é coisa dos crentes. A intercessão é coisa dos discípulos. Então, todos nós devemos ser preparados. Então, vai aqui uma recomendação para os pastores que nos acompanham, os homens de Deus. Preparem mesmo, não só o grupo de obreiros, o grupo de servos, ministros, o grupo de intercessores que tem na igreja, mas preparem também a igreja para orar. Preparem também a igreja para interceder. Porque orar sem cessar é para o corpo de Cristo, não é para um núcleo dentro do corpo de Cristo, é para o corpo de Cristo de modo geral. Que bom. Líder Josimar Pimentel, como podemos então tornar a intercessão mais prática, mais presente nas famílias, nos jovens e até mesmo nas empresas e instituições? Ou será que já temos a intercessão entrando? Hoje temos famílias fervorosas em oração? Temos empresas que
que ainda pode... Sim, anteriormente fizeste-me uma questão, uma pergunta no caso, que eu respondi-lhe e disse que o fogo, né, vamos recuperar começando. Ok. Né? Então a resposta para essa pergunta também parte daqui. Né? Devemos primeiro começar e ser persistente naquilo que começamos, ou seja, não desistir, começar sem desistir. Inicialmente a intercessão começa na igreja, mas não termina na igreja. Todos nós somos chamados para interceder, somos instruídos a interceder na igreja, porque se nós olharmos, Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ensinou-lhes numa determinada área, numa determinada região. Não foi os discípulos que saíram de suas casas aprendidos já ou sabendo já a orar e vieram até Jesus e mostraram-lhe. Não, mas eles com Jesus, eles foram instruídos como orar. Se algum deles depois foi para sua casa, em casa depois ensinou também os seus filhos, seus membros, os membros da sua família a orarem. Então deve ser assim, né? É algo que, né, começa na igreja, mas não para na igreja, a intercessão. Da igreja depois os membros devem levar para casa. As suas famílias vão interceder. Os membros da família também devem levar também para os seus locais de trabalho. Então é uma ramificação, chega a ser uma ramificação. Sim. Na igreja. Sim. Aquilo vai. Se a igreja iniciar ou começar a orar de verdade, se a igreja decidir orar, o país muda. O país muda. Há coisas no nosso país, há coisas na nossa nação, há coisas em África que não carecem de outras intervenções senão a intervenção da igreja. Porque há lutas dentro de uma nação que só a igreja pode lutar. Porque há um determinado poder que só a igreja tem. O governo tem poder, sim. No caso, o Ministério do Interior, a polícia, as polícias, no caso, têm poder, sim. Tem. Né? Os militares, né, as forças armadas, têm poder, sim. Têm. Mas há um determinado poder que o militar não tem, que o polícia não tem, que os governantes não têm, que o presidente não tem. A igreja tem. E é um poder que, se a igreja usa, todos se beneficiam. O presidente se beneficia, o país se beneficia, os governantes de modo geral se beneficiam, os polícias se beneficiam, os militares se beneficiam. Então, a intercessão é dos maiores poderes que a igreja tem. A oração, falando assim, é dos maiores poderes que a igreja tem. Porque há lutas que, se a igreja não travar, o país perece. Por isso é que eu olho às vezes muitos crentes a reclamarem. Ao invés de reclamar, você devia estar a orar. Ao invés de estar a reclamar, devíamos estar a levantar um clamor. A igreja foi chamada para isso. Se nós queremos ver intervenção de Deus, tem que haver ação dos homens também. O homem tem que agir. Agir como? Orando. Agir como? Clamando. Há muitos oram, mas depois silenciam-se. Por exemplo, queremos muito uma bênção, mas não nos capacitamos, por exemplo. Você, quando ora, você pede a Deus para abrir uma porta de emprego, uma porta de oportunidade, certo? Você pede a Deus para abrir uma porta, ok. E Deus vai responder essa tua oração. Mas agora, é necessário que você esteja capacitado, esteja preparado para dar resposta na porta que se abriu. Porque se a porta de emprego se abrir, Deus respondeu a tua oração, acabou. Agora, quem vai trabalhar no teu emprego não é Deus, é você. Deus até pode estar contigo, mas quem vai pegar nas máquinas, quem vai pegar nos documentos, quem vai digitar no computador és tu. Então você que tem que estar capacitado. Então, vezes é que não devemos orar só para Deus nos abrir portas de emprego. Devemos também orar para Deus nos abrir portas de capacitação. Devemos orar também para Deus nos levar a pessoas que têm determinados conhecimentos que nós precisamos, para Deus, como é que se diz isso? Permitir que nós venhamos a ter bolsas de estudo, seja em universidades, faculdades ou mesmo em centros de formação. Então, devemos orar também para Deus nos capacitar, para nós viermos a dar resposta naquilo que é a porta que Ele abrir para nós. Estamos felizes por ter chegado até aqui conosco.
Não deixe de acompanhar a segunda parte e siga as nossas redes sociais para ficar a par de toda a informação. Juntos e cada vez mais próximos.